encerremos as orações amorosas, as preces e radiações, vamos esperar que funcione o nosso data show. A última vez que eu estive aqui na frente não funcionou, e hoje está, mas a gente não vai perder tempo fuçando. Vamos ao conteúdo. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui trabalhando, que que nada mais é que a misericórdia divina, que nos permite trabalhar em nome de Jesus, para que a gente possa se tornar um espírito melhor. E, em segundo lugar, eu gostaria de pedir a espiritualidade amiga que envolva o nosso companheiro que estaria aqui fazendo esse trabalho, que teve um inconveniente em relação à saúde. Então a gente envolve a espiritualidade também que o envolve. E o tema que foi proposto para essa tarde, nós já de antemão adiantamos que vamos trazer alguns conceitos apenas para a nossa reflexão, porque é de suma importância. O tema é espiritualidade e saúde mental. Mas para que a gente possa trabalhar um tema como esse dentro de um centro espírita, porque se nós formos desmembrar o próprio título do tema, que é espiritualidade e saúde mental, nós temos três palavras: espiritualidade, saúde e mental. Embora essa expressão saúde mental tenha o seu conceito, a sua abrangência. Nós vamos começar por espiritualidade, que pode ser que no primeiro momento a gente confunda com o espiritismo, porque nós estamos dentro de uma instituição espírita, nós estamos aqui todos envolvidos por uma espiritualidade, como nós costumamos dizer, né? A espiritualidade desta casa, ou seja, os trabalhadores espirituais, a ambiência desta casa trabalhada pela espiritualidade. Então esse termo espiritualidade, ele é muito comum entre nós. Mas hoje nós vamos tratar de espiritualidade em seu conceito mais abrangente, que transcende as religiões. E a gente vai ler aqui um conceito simples do dicionário, para a gente começar a trabalhar essa proposta. Então, se a gente for buscar, a espiritualidade ela significa uma busca, diz o dicionário para nós. Uma busca pelo quê? De significado, propósito e conexão. Significado, propósito e conexão. Com algo maior do que nós. Então, quando a gente fala em espiritualidade, uma pessoa espiritualizada é aquela pessoa que está buscando algo maior do que si mesmo. Não está buscando em si. É só um conceito inicial. Seja através das crenças, da natureza ou de práticas como a meditação, não necessariamente ligado a uma religião. Então a gente vai perceber aí que espiritualidade, num conceito abrangente, esse termo transcende a religião. Esse é um ponto que a gente precisa deixar claro aqui no início da
estamos falando aqui como a espiritualidade da casa. Né? Os trabalhadores espirituais. É um outro termo, é um outro significado. Porque nós temos muitas palavras que têm mais de um significado. Né? E às vezes nós temos uma palavra que no Rio Grande do Sul tem um significado e não tem nenhum lá no Rio de Janeiro. Então é para a gente começar a ficar com esse conceito de que é essa busca por algo mais além daquilo que está posto, algo maior, mas que não necessariamente seja no Espiritismo, como é o nosso caso, ou na Igreja Católica, ou na Igreja Evangélica. Agora, eu vou trazer um conceito diferente, um pouquinho diferente. Vou ler para vocês. Que pena que não está colocando, não sei o que fazer para projetar, mas vamos ver. Espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Conjunto de crenças, né, que traz vitalidade e significado. Aqui fala crenças. Não necessariamente está se falando de religião, crença, no que a gente acredita. Né? Continua. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. Aqui a gente dá uma pausa nesse conceito. Ele esqueceu. Esqueceu de dizer que esse mês, o Setembro Amarelo, ele é dedicado ao combate ao suicídio, ou melhor, à prevenção ao suicídio. Aqui em Tramandaí, aqui no litoral, aqui no Rio Grande do Sul, não, no mundo todo. Essa é uma campanha mundial e que desenvolve ações todo ano. Tem muitas pessoas envolvidas com a prevenção ao suicídio no mundo inteiro, agindo todos os dias. Mas setembro é aquele mês que nós chamamos de conscientização, que as pessoas trabalham, as instituições trabalham mais ostensivamente para se chamar a atenção a algo que é mundialmente, é um desafio mundial, né? Chamar a atenção para isso. Né? Então, essa vontade para viver que a espiritualidade proporciona, né? Necessidade de esperança e vontade para viver. E nessa prevenção ao suicídio, a gente pode simplificar assim. Ninguém acorda um belo dia e pensa, hoje eu vou me suicidar. Senão não haveria uma campanha mundial para prevenção ao suicídio. Concorda? Esse é um ponto que, né? A gente remontando ali, a gente vai chegar a essa conclusão. Então, existem meios. Se existem meios de prevenção, é porque as pessoas que chegam a esse ponto, elas transitam por um caminho. Este caminho, ele tem algumas etapas, tem suas características, são complexos. É multidisciplinar. Então quer dizer que vale a pena a gente atentar, porque se a gente não tem na nossa família alguém que já se suicidou, a gente conhece alguém.
forma, já ouviu um relato de alguém com o coração machucado porque um ente querido optou por essa via. Então é necessário a nossa atenção, se não por nós, talvez por alguém muito próximo. Então segue esse conceito dizendo que a espiritualidade pode ser forte em pessoas de diferentes religiões, bem como em pessoas com crenças pessoais que não se encaixam em religião formal. Vejam que essa colocação aqui, a doutrina espírita, já estou dando um sinal de que esse texto não vem da doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz com clareza. E Kardec vai, em determinado momento, vai tirar uma das suas máximas, que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma só pessoa. É a mesma coisa. Ah, eu sou cristão, eu sou espírita. É a mesma coisa. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. E o espiritismo, ele deixa claro, torna claro isso para nós. Eu posso estar na doutrina espírita há 50 anos e ser menos espiritualizado do que um ateu. É isso que está dizendo aqui. E a doutrina espírita corrobora. Eu posso conhecer muito do espiritismo, muito. Mas eu posso ser menos espiritualizado do que um ateu, que diz categoricamente que Deus não existe. Porque espiritualidade é outra coisa. Então segue aqui nos dizendo, no sentido oposto, uma pessoa pode ter uma religiosidade forte, frequentando cultos regularmente. Então a pessoa faz palestra, a pessoa aplica o passe, a pessoa é conhecida na cidade, chega a ser referência do centro espírita. Ah, tem o centro espírita lá da Dona Juraci. Porque as pessoas sabem que a Dona Juraci, para quem não sabe, a Dona Juraci é minha sogra que está sentada aqui. Então hoje eu tenho que me comportar muito. Então, a Dona Juraci vem aqui há 30 anos, então as pessoas, lá na casa que a Dona Juraci frequenta. Mas isso não nos garante espiritualidade. Então é isso que ele está dizendo aqui. No sentido oposto, a pessoa pode ter uma religiosidade forte, mas ter uma espiritualidade pouco desenvolvida e botar em parênteses, por não vivenciar esses aspectos no seu interior. Quem é estudante aqui da nossa casa, por favor, me digam, não parece espiritismo isso aqui? Para todos que estão aqui, que frequentam, não parece que a gente tirou isso de um livro espírita? Isso serve para a gente entender que Jesus não se limita aos templos de pedra. O trabalho dele, o trabalho do Cristo é em toda a área, em toda a terra. É com todos. Quando ele diz que nenhuma ovelha ficará desgarrada, vai ficar
espiritualidade e eu li. Impressionante, é isso que eu estou lendo para vocês. Isso estava no site oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse site, este texto, que tinha o título Espiritualidade e Saúde, ele está lá, ele faz parte de um projeto desse tribunal para promover a saúde mental. Então, claro, eu não entrei em detalhes, até porque aqui não nos interessaria saber das raízes do projeto, mas vejam que hoje a saúde mental, ela é preocupação das empresas, das organizações governamentais, particulares, porque saúde mental refere-se ao indivíduo. O indivíduo age em todos os campos, em todas as áreas do nosso mundo. Então vejam que este conceito da espiritualidade, que vai ao encontro de outros, nós trouxemos ele não por acaso, porque deixa bem claro para nós. Espiritualidade é aquilo que a gente faz efetivamente a partir daquilo que a gente construiu como verdade. Podemos dizer assim. É essa busca. A gente quer um significado, mas de fato a espiritualidade é aquilo que a gente faz. É a vivência. Por isso que muitas vezes um ateu, ele não julga, ele não impõe, ele é empático, ele é solidário, ele é fraterno, ele é ético no seu trabalho, mas ele não frequenta nenhum culto religioso. Ali a gente vê uma espiritualidade forte. Seguindo, vamos à saúde mental. A saúde mental nós tiramos do site oficial da Organização Mundial de Saúde. E seria interessante a gente pesquisar, porque tem muitas questões que eles trazem ali, de forma simples, que a gente pode entender melhor. Mas a gente trouxe ali 2 parágrafos de um conceito que é um pouco mais estendido por trazer algumas ramificações, algumas consequências, alguns fatores que interferem, porque isso é muito complexo. Então eles vão dizer que a saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com o estresse da vida, desenvolver suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a comunidade. E eles seguem dizendo que a saúde mental é um componente integral da saúde e do bem-estar. Porque quando nós vamos ver a definição de saúde, vejam que saúde mental é um componente da saúde. Então, quando eles falam que é um componente da saúde, a saúde na Organização Mundial de Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e enfermidade. Separou. Eu posso estar doente. Eu posso estar nos últimos dias. Eu já ouvi do médico, eu não tenho, a doença que eu tenho não tem cura. Agora é só paliativo, o
paciente vai acabando, vai diminuindo, né? Vai apagando, um dia, 2 dias e não existe mais. Não tem mais vitalidade, desencarna, falece o corpo orgânico. Nesses 3 últimos dias, eu posso gozar de saúde. Interessante isso, né? Vai ao encontro da doutrina espírita. É a busca, né? Um exemplo próximo disso, para que a gente não fique no ar aqui imaginando, poxa, mas acho que o rapaz aqui chegou atrasado, está se atrapalhando com as palavras. Vamos lembrar do Divaldo. O Divaldo, quem assistiu, quem acompanhou as últimas vezes que ele fez palestras na Mansão do Caminho, viu um senhor com 97 anos, com as forças vitais já pedindo para ele, Divaldo, solta a gente, está na hora. E ele subindo e fazendo o trabalho. Sendo que a última vez ele insiste para ir, ele começa brincando, faz referência a Lázaro, como que ele estivesse voltando dos mortos, para que a plateia risse, fala um pouco e não consegue mais. Aquele espírito que estava ali queria mais, tanto que estava, mas o corpo não permite mais. Que saúde ele demonstrou naquele momento para nós. E serve de exemplo. Não é porque a gente tem uma doença no corpo, uma dor que não cessa, que a gente tenha que se auto-intitular doente e se colocar nesse lugar tão incômodo para nós e para os outros. Nós podemos e vamos alcançar um momento espiritual em que, mesmo doente do corpo, estaremos exultantes. Como, por exemplo, uma imagem que muitos devem ter visto de uma ala de câncer infantil, onde 2 menininhos carequinhas, doentes pelo câncer no corpo, um maiorzinho, o outro pequenininho. Um desses carrinhos que tem para carregar alguma coisa, o maior botou o menor e eles brincavam pelo corredor. Que saúde é essa? Que a gente ainda não consegue avançar diante, às vezes, de dores tão pequenas. Porque para nós, a nossa dor, o nosso desafio, a nossa amargura é a maior de todas. Se pudéssemos fazer o que o Evangelho nos recomenda, olhássemos ao nosso lado, veríamos quantos sofrem muito mais do que nós e não têm as mínimas condições que nós já temos. Então, esse estado, essa saúde mental, que é um componente da saúde integral, se refere à mente. E quando nós vamos pensar na mente, normalmente a gente pensa na cabeça, no cérebro. Mas o cérebro, o que é o cérebro? É uma parte do corpo físico, falando da parte física. E este corpo físico, ele é transitório. Ele recebe aquilo que está no espírito. E ele recebe também aquilo
suas subdivisões, não é subdivisões, mas tem aqueles componentes que contribuem para uma boa ou uma má saúde mental. Como, por exemplo, uma predisposição genética à depressão. É um componente. Por vezes, o estresse, por vezes, o ambiente onde uma criança passa os primeiros anos. Então, são vários os componentes que não são só os mentais que diretamente contribuem para esta saúde melhor ou pior da nossa mente. Mas o que vem a ser a mente, se não é o cérebro? Vejam que os conceitos que nós lemos fora da doutrina espírita já sinalizam a atenção, o cuidado, a prevenção a fatores extrafísicos. Nem todos são pela ciência do mundo. Alguns escapam, pelo menos na sua origem. Mas estamos avançando. O Cristo nunca deserdou a humanidade. Já não tomamos mais aqueles choques, a revelia. Já não se colocam pessoas de camisa de força, a revelia. Se avançou muito disso, mas muito mesmo. Embora encontremos ainda uma grande resistência em nós e em torno de nós, quando falamos nós é no geral, para uma busca da saúde mental, com coragem, porque precisa de muita coragem, como diz o Evangelho, para virarmos os nossos olhos, que Deus colocou para olhar para fora, para a gente olhar um pouco para dentro. Aí sim precisa muita coragem. Mas para que a gente possa entender a mente agora, à luz da doutrina espírita, a mente é o espelho da vida, como nos coloca Emmanuel. Então esse espelho da nossa vida, a vida do espírito, ele vai refletir aquilo que nós temos na nossa consciência, que é o que nos diz o Espírito. O Espírito Emmanuel nesse livro, Pensamento e Vida, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. E aí ele vai dizer que nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto, mas nas almas humanas surge a mente, esse espelho, entre as ilusões que salteiam a inteligência. E quanto mais inteligente, é isso que ele está dizendo, mais ilusão a gente compra. Porque a inteligência hoje quer, e já há bastante tempo, mas ainda hoje, quer poder, quer ter razão, quer governar, quer ter posses. A inteligência, ela gira em torno do material, sem o auxílio da moral. Porque esse avanço da moralidade que os Espíritos nos orientam está aquém da nossa inteligência, precisa de um equilíbrio. Com a ausência da moralidade, nós compramos, nós trabalhamos, nós nos desgastamos por ilusões. Por ilusões, é o que dizem os Espíritos. E revela-se nos Espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina.
Então, o que retrata? O que está retratando a nossa mente? A quem cabe auscultar o que está retratando a própria mente, se não somos nós? Por que nós, muitas vezes, ficamos magoados, tristes, com raiva? Quando algo nos acontece, as nossas emoções afloram de uma maneira tão rápida, como são as emoções, e elas geram um estado emocional negativo. Nós não conseguimos ainda receber uma contrariedade, algo que não está dentro daquilo que a gente concebe como certo, com tranquilidade. Procurando ver o que tem ali, talvez de bom ou de correto, filtrando aquilo que não nos serve. Porque ainda nós estamos subjugados aos instintos, a esses impulsos. E talvez seja nesse ponto que os esforços na prevenção ao suicídio estejam focados, buscando nos auxiliar a termos condições de controlar as nossas emoções, de controlar os nossos impulsos, porque isto dá notícia daquilo que nós construímos em nós. E toda a nossa ação frente, ou melhor, toda a nossa reação frente a alguma ação ou alguma questão que se nos apresente, ela vai dar notícia de nós. É preciso que a gente enfrente esta notícia com tranquilidade, percebendo que ali existem pontos fortes que nos trouxeram até aqui, que serviram para que a espiritualidade, através desses pontos, nos fortalecesse para que nós pudéssemos então superá-los. Mas também existem aqueles pontos que precisam ser melhorados. É como se fosse um jardim que uma parte a gente já conseguiu arar, já tem uma graminha, em algum lugar tem flores, em alguns outros lugares tem caules, que daqui a pouco terão flores. E se chega uma visita, a gente traz a visita por aquele lado e mostra o nosso jardim. Não é assim? A gente costuma chamar de máscara ou verniz social. Mostra para a pessoa aquele jardim. E às vezes até meio que se desculpa que ali não tem flor ainda, mas já veio. Meio que justificando algo que a gente sabe ainda necessita de algo. Mas se alguém chega em nós e vem por esse lado árido, que nós ainda não trabalhamos, seja porque não chegou a hora ou porque a gente ainda protela, não quer mexer ali. E se chega alguém por aqui, o que acontece? Emerge de nós algo que ainda não foi trabalhado em forma de impulso, em forma de revide. Ficamos magoados, ficamos ressentidos. Utilizando um livro, O Valor Terapêutico do Perdão, de Francisco Caseiras, este espírita, ele traz para nós uma questão sobre as personalidades psicossomáticas. Ele vai nos dizer que a medicina psicossomática é o ramo da medicina que se ocupa
observação dos processos emocionais, das dificuldades de lidar com as emoções. Isso não é novo. É só, a gente está trazendo aqui algumas questões para a gente pensar e perceber que se a gente está angustiado com alguma coisa hoje, que a gente não falou para ninguém, mas isso é algo que se repete em nós. E a gente já está começando a pensar que às vezes a gente pensa assim, será que eu estou ficando louco? Né? De repente a gente cria coragem de falar para alguém. Dependente, um amigo, um companheiro, um cônjuge, nunca falou aquilo. E aí o outro escuta, a gente, então somos dois loucos. Eu também sinto isso. Mas aí ele vai apresentar suas características e é num outro ponto de vista. Mas não são só os dois. O espírito imortal que somos transita por uma estrada onde esses conflitos são naturais, para que o novo venha, para que nós construamos uma nova concepção, ela vai obrigatoriamente desconstruir algumas ilusões. O que é verdadeiro permanece. Então, não estejamos preocupados com o nosso jardim que deu flores. As flores permanecem. Então, nesse sentido das personalidades psicossomáticas, ele traz um exemplo que a gente gosta muito. Talvez até eu já tenha trazido aqui em outras oportunidades, mas eu vou ler o que ele coloca no livro. Né? Pena que a gente não tem as imagens. Ele coloca assim: saúde versus ressentimento. E coloca entre parênteses raiva, ódio e mágoa. Porque o ressentimento o que é? É sentir de novo. Alguém me ofende. Vamos imaginar a ofensa, uma pedra que alguém joga em mim. Ela jogou uma vez. Mas, como eu sou muito precioso, eu juntei a pedra, de vez em quando eu jogo ela em mim. Esse é o ressentimento. Eu posso me ferir 1000 vezes. E sempre vou botar a culpa no outro, mas ele me feriu uma só. E às vezes nem foi a intenção dele. E aí ele escreve o seguinte: e aí, após o ressentimento, ele coloca aqui entre aspas, raiva, ódio e mágoa. Que é o caminho. Cultiva o ressentimento, é raiva, ódio e mágoa. É como somar 2 mais 2. Vai dar 4. Não vai dar 5. E sente algo ruim, raiva, ódio e mágoa. Enquanto aqui ele traz um exemplo de alguém que chega atrasado e o chefe chama atenção. Então ele fala tudo. Então ele vai, enquanto o chefe está dizendo várias coisas, ele está retraído. Né? Então começa uma série de alterações no organismo, porque ele está se sentindo ameaçado. Então, o que se processa no organismo da pessoa que chegou atrasada e está tomando uma chamada lá do chefe, ou do líder, ou do patrão, enfim. Vai ocorrer o seguinte: as alterações no organismo físico, intensa palidez cutânea, aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência cardíaca, aumento da glicose sanguínea, aumento de hormônios do estresse, priorização de sangue para os órgãos vitais e músculos. Muda tudo. Nosso corpo tem equilíbrio. A gente toma um susto, acontece tudo isso. O medo promove isso. Notícias que repetem um espancamento, um assassinato, algo negativo, que ninguém quer ver,
Mas a gente fica na TV e vê todas as vezes que repete. Não é assim? Ah, que coisa horrível que bateram naquela criança. Mas olhou às 7 da manhã, olhou ao meio-dia, olhou às 7 da noite e chega a perder o sono para olhar às 11 de novo. Não é assim? Se não é com a gente que está aqui, é alguém que a gente já conhece e já fez isso. Né? Em outras palavras, escreve o autor: a mágoa, o ressentimento, a raiva e outras emoções negativas, se mantidas por tempo mais prolongado, findam por repercutir negativamente sobre a saúde, em demonstração inequívoca da participação das emoções na origem das doenças. E no livro O Consolador, psicografado também pelo Espírito Emmanuel, doutrina espírita, para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, para que a gente tenha essa harmonia, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Predisposição genética à depressão. Existe isso? Existe? Seu Gilberto? Existe? Me ajuda. Predisposição genética à depressão. A depressão pode levar ao suicídio? Predisposição genética. Deus não é justo? Soberanamente bom e justo? Já estou me falando do horário, achei que era até às 6 hoje. Se Deus é bom e justo, tem uma causa. E se nós passamos por dificuldades, Jesus nos orientou a brandura, a mansidão e a fraternidade. Às vezes a gente tem receio de estender a mão. Às vezes a gente